o nosso raciocínio sobre o encapsulamento, o que vem a ser então esta característica tão importante da orientação objeto. Encapsular significa que nós iremos esconder parte da nossa classe, ou seja, nós vamos esconder atributos da classe e também como funcionam os métodos da classe. Ou seja, eu transfiro para a classe a responsabilidade de controlar os atributos. Ou seja, a classe testa-conta não poderia, da forma que fez aqui, fazer uma modificação no atributo da classe conta. Quem deve fazer a modificação no atributo da classe é a própria classe. Neste exemplo, o atributo limite só poderia ser modificado pela classe conta. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de métodos. Então eu deveria, para definir um novo valor para o limite, ter um método para definir o valor do limite. Com isso, eu garanto o que nós chamamos de baixo acoplamento entre classes. Ou seja, eu diminuo a relação de dependência entre as classes. Isso facilita a manutenção do sistema. Por quê? Porque eu consigo modificar regras específicas da classe, ou seja, métodos específicos de uma classe, sem afetar comportamentos de outras classes. Ou seja, a classe testa-conta deveria utilizar o método defina limite da classe conta para definir um novo limite. A classe minha conta não sabe como a classe conta faz para definir um novo limite, ou seja, a implementação do método está encapsulada, está escondida. Para a classe que faz o uso do método de outra classe, basta saber o que o método faz, mas não interessa saber como o método faz. E é justamente por não saber como o método faz que eu posso alterar a implementação do método sem impactar que outras classes sejam afetadas devido à alteração da forma. É muito importante lembrar que a entrada e saída devem permanecer as mesmas, porque senão eu preciso aí sim refatorar outras classes para poder trabalhar com esse método. Mas por enquanto aqui nós vamos nos atentar a isso, tá? O encapsulamento ele é realizado através de modificadores de acesso ou modificadores de visibilidade, que são palavras reservadas da linguagem Java que eu utilizo tanto na declaração de atributos e métodos para poder então encapsular ou modificar a visibilidade de um método e de um atributo. São três esses modificadores de acesso: Public, Private e Protected. Vamos analisar cada um deles quando eles são aplicados à classe, a atributo e a método. O modificador de acesso Public, quando ele é aplicado à classe, permite que a classe seja acessada de qualquer lugar. É o que nós vemos fazendo desde o início das nossas aulas. Toda classe que nós criamos tem um modificador de acesso Public. Public aplicado ao atributo. Isso permite que o atributo seja acessado sem a necessidade de um método ou por qualquer método que contém uma referência da variável. Ou seja, esta não é uma boa prática, porque você perde o controle de quem está alterando ou acessando o valor de um atributo, quando na verdade você quer centralizar essa função. A função de modificar o atributo de uma variável compete à classe a qual a variável pertence, e não a qualquer um do sistema. Então, isso é pouco usado, né? Você definir um atributo como público. E no método, já é o que nós geralmente fazemos, né? Quando eu defino um método público, significa que ele pode ser chamado ou invocado a partir de outras classes. Essa é uma situação desejada. Por quê? Alguma classe chama o método público, por exemplo, definir limite, e este método público, definir limite, que pertence à classe conta, irá modificar, baseado em sua regra de negócio, né, numa regra da classe,
como será feita essa modificação do atributo. Sendo assim, outras classes só têm acesso a um determinado atributo de uma classe através de um método público da própria classe. Isso eu começo a garantir o quê? Segurança no meu sistema. Próxima palavra reservada, modificador de acesso, private. Ele não se aplica à classe. Quando aplicado ao atributo, o atributo torna-se acessível somente por métodos da própria classe em que foram declarados. Essa é a característica do encapsulamento. E é isso que nós desejamos fazer, né? Proteger os atributos da nossa classe de tal forma que eles não sejam alterados por nenhuma outra classe, a não ser pela própria classe onde eles foram declarados. Quando o modificador de acesso private ele é aplicado a um método, significa que o método pode ser acessado a partir somente, né, a partir da própria classe em que foram declarados. Ou seja, esses tipos de métodos são métodos que interessam somente a própria classe. Vamos imaginar a situação que a classe testa-conta pediu para a classe conta alterar o valor da variável limite a partir de um método chamado setLimit. Para a classe testa-conta, a única coisa que interessa para ela é saber que o valor do novo limite depois vai ser R$5.000. Como que isso vai ser feito não interessa para a classe testa-conta. Esta é uma função da classe conta. E vamos imaginar então que na classe conta eu tenho o método setLimit, cujo objetivo é definir o valor da variável limite. Mas tem uma regra. Vamos supor que o limite não pode conter valores negativos. Nesse sentido, eu posso ter um método privado que só interessa à classe conta, chamado verifica-valor. Esse método verifica-valor, então, irá verificar se o valor que eu quero definir para o limite de conta ele não é negativo. Ou seja, esse método verifica-valor não interessa a mais ninguém a não ser a própria classe conta. Nesse sentido, esse método verifica-valor pode ser um método privado. Também é uma maneira de você encapsular as regras das classes e também encapsular as suas regras de negócio, né? O que pode e o que não pode ser feito no seu negócio. Atenção, nós vamos ver isso aqui em algumas aulas para frente, que é a questão de herança. Mas já fica a dica. Atributos e métodos definidos como private não podem ser visualizados pelas classes herdadas. Ou seja, eu não herdo atributos e métodos privados. Próximo modificador de acesso, protected. Esse modificador de acesso ele atua em nível de pacote. Não é aplicado à classe. Quando eu aplico protected a um atributo, o atributo pode ser acessado somente no pacote em que está contido. E quando eu aplico esse modificador ao método, o método pode ser acessado somente dentro do pacote em que está contido. A diferença agora é a seguinte: atributos e métodos com modificador de acesso protected podem ser herdados, ou seja, eles são visualizados pelas classes herdadas. Como que a gente vai memorizar isso tudo? Muito simples. Public, todo mundo tem acesso. Private, só a classe tem acesso. Protected, o pacote tem acesso. Private, não herda. Protected, herda. É bem tranquilo você pensar desta maneira. Ora, se eu irei declarar agora atributos do tipo private, onde eu só quero alterar o valor desse atributo ou obter o valor deste atributo através de um método, eu preciso construir métodos que nós chamamos o quê? De getters and setters. O que são esses métodos? Getters são os métodos utilizados
por convenção, para você obter o valor de uma variável. E os setters são os métodos utilizados por convenção quando você quer definir o valor de uma variável. Então, por exemplo, para permitir o acesso aos atributos de uma maneira controlada, a prática mais comum é você criar dois métodos, um get e um set. O get, você vai obter o valor da variável, e o set, você irá definir o valor da variável. Nessa situação, eu teria um método setLimit para definir o valor da variável limite e um método getLimit para eu obter o valor da variável limite. Get e set são convenções. Tá? Então, se você criar qualquer método, obtém o valor da variável e esse método retorna o valor da variável, vai funcionar. Se você definir um método, defina o valor de uma variável, esse método vai definir o valor da variável. Porém, você está fugindo do padrão, né, do que a convenção recomenda. Nesse sentido, nós precisamos padronizar o código para ele obedecer a convenção que foi estabelecida. Então, sempre que você vê um método getSaldo, igual está aqui, você já sabe que esse método retorna o valor de uma variável. Qual é o valor da variável? A variável chamada saldo. Quando você vê um método setSaldo, você já vai saber que esse método define o valor de um atributo e esse atributo é o atributo saldo. Por quê? A convenção nos diz que os métodos, você coloca a palavra get ou set e o nome do atributo que você quer modificar ou ter acesso. Então essa é uma excelente prática. Como atividade, então, para a gente poder familiarizar melhor com esses modificadores de acesso e também com o quesito do encapsulamento, fica aqui a primeira prática. Nós vamos alterar a classe conta para atender os seguintes requisitos. Incluir modificadores de acesso private nos atributos e public nos métodos. Então você vai vir aqui na classe conta e vai colocar os modificadores de acesso private nos atributos e public no método. Não se assuste, porque quando você fizer isso vai dar um monte de erro aqui. Por quê? Porque agora esta variável, saldo, limite, só essas duas, né? Não estarão mais acessíveis do jeito que estão aqui, ó. Então vai começar a dar erro e é normal que dê o erro. E aí você vai corrigir o erro o quê? Com o item B. Criar dois métodos construtores. Um que permite definir o valor do atributo titular e outro que instancia o valor do atributo em branco. Independente do construtor utilizado, os atributos saldo e limite serão inicializados com 0 e 1000, respectivamente. Só um parênteses sobre o método construtor. O método construtor é um método especial que não possui nenhum dado de retorno e que obrigatoriamente tem o mesmo nome da classe. Qual que é a função do método construtor? O método construtor ele é utilizado para inicializar as variáveis de instância do objeto, ou seja, os atributos de classe. Quando você instancia um objeto, quando você faz essa operação aqui, ó, new e o nome da sua classe, essa operação você está criando um novo objeto da classe conta. Nós chamamos isso de instância. Você está instanciando um objeto da classe conta. Esta operação automaticamente vai chamar o construtor. Se você não definiu nenhum construtor, o Java chama um construtor padrão. Se você definir um construtor, o Java vai utilizar o construtor que você definiu, ok? Letra C. Para a gente poder, então, efetuar esta operação, nós teremos que criar alguns métodos. Então, nós vamos criar os métodos getSaldo, getLimit e getTitular. Você já sabe o que esses métodos vão fazer. Eles vão ter que retornar o valor da variável saldo, o valor da variável limite e o valor da variável titular. E aqui fica um exemplo para você, ó. Public string getTitular. Não precisa de nenhum parâmetro para trabalhar. E o método faz o quê? Retorna o valor do atributo titular. Public é o modificador de acesso
que permite que o método seja chamado a partir de qualquer outra classe. String é o tipo de dado que esse método irá retornar. Como o titular de uma conta geralmente é um nome, é uma sequência de caracteres, é um tipo de dado chamado string. Por isso, o tipo de dado de retorno desse método será uma string. GetTitular é o nome do método, por convenção. Get, eu vou ler o valor de uma variável e essa variável vai ser a variável titular. Como o método só retorna o valor de uma variável, ele não necessita de nenhum parâmetro. Sendo assim, os parênteses vêm vazios. Letra D, você vai criar um método que permite alterar o valor do atributo titular. Qual é o nome desse método? setTitular, exatamente. E você vai informar qual é o nome do titular da conta. E você vai criar também um método que exiba o saldo total disponível em conta. A segunda prática consiste em nós criarmos uma outra classe chamada aluno dentro de um pacote. Eu coloquei aqui aula 1 como exemplo, mas você pode criar um pacote com seu nome, tá? Ou o nome que você achar que é mais viável, sei lá, exercício 2, por exemplo. Com as seguintes especificações. A classe aluno vai conter 3 atributos: código, nome e nota. Código inteiro, público. Nome, string, protegido. Nota, decimal e privado. Isso aqui são os modificadores de acesso, o tipo de dado e o nome das variáveis. E aí você vai criar os métodos dentro dessa classe. Método setCódigo, público. setNome, protegido. setNota, privado. Vai criar uma outra classe chamada aluno-teste, seguindo esse mesmo exemplo que nós fizemos aqui, né, do conta e conta-teste, ou teste-conta, que você acha melhor, dentro do mesmo pacote. Instancie o objeto do tipo aluno e tente acessar as variáveis e métodos com o objeto instanciado. Algumas você vai conseguir, outras não. E também vai ser apresentado alguns erros, né? Qual é a atividade? Observe os erros e proponha as devidas correções. Ainda neste mesmo exercício, você vai alterar as classes aluno e aluno-teste para atender os seguintes requisitos. Todos os atributos da classe aluno devem ser privados. Você vai precisar criar métodos públicos que permitam definir, alterar e obter o valor de cada atributo. Ou seja, eu preciso de métodos públicos getSetCódigo, getSetNome, getSetNota. Definir 2 métodos construtores, com e sem parâmetros. Número 4. Realize a verificação necessária para que não seja atribuído valores negativos para o atributo nota. Olha só, este método pode ser um método privado. Tá? Não interessa a mais ninguém, a não ser a classe nota, saber que nós não podemos atribuir a uma nota um valor negativo para o atributo nota. E por fim, para você testar, você vai instanciar e exibir 3 objetos da classe aluno. Definir e exibir o valor de cada atributo. Tudo bem? Então fica essa atividade para a aula de hoje, dia 18 de março de 2020. Acompanhar a aula e fazer as 2 práticas, tá? A prática aí da conta e a prática do aluno. Um abraço, gente. Bom trabalho para vocês.